Fala galera, como que vocês estão? Tudo bem? Gotinho aqui. E hoje eu queria fazer um vídeo e compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias, nos últimos tempos, e que eu tenho compartilhado com alguns amigos. E eu resolvi estender um pouco mais isso, ao alcance disso. E gostaria de falar com você e ter uma conversa com você sobre isso. Vamos lá. Queria ler alguns textos, pequenos trechos assim, para a gente ter uma base, um ponto de partida e entender um pouco mais com a base melhor. Vamos lá. Eu queria ler Apocalipse 3:20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essa passagem é muito interessante porque é muito comum se usar essa passagem para falar para usar para evangelizar, né? Então, tipo, olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai cear com você e vai ter um tempo legal com você, etc. Só que no contexto, eu não vou entrar muito num contexto muito profundo, mas de modo geral, é um contexto que Deus está escrevendo essa carta à igreja, a uma das 7 igrejas de Apocalipse. Então ele está escrevendo essa carta para a igreja de Laodiceia e não para alguém que não conhecia o Senhor. Pelo contrário, o contexto dessa carta, em resumo, vocês estão vivendo de aparência. Vocês falam que são ricos, mas são pobres. Falam que estão vendo, mas não estão enxergando nada. Então, assim, ele tá falando assim, ó, vocês fala só da boca para fora, porque na verdade vocês não estão tendo vida comigo. Em suma, em resumo, é mais ou menos isso. E tudo bem, toda a palavra de Deus ela é importante para evangelizar, ela é importante para falar de Jesus para quem não conhece, lógico, independente do ponto de partida, não tem modo certo, é o Espírito que vai dando vida. Agora, essa carta está sendo escrita à igreja. Eu acho muito interessante porque ele fala: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu fiquei pensando como que Jesus faz essa pergunta para a igreja, sabe? Tipo assim, velho, a forma como eu entendo e a forma que eu queria passar para você é a seguinte: imagina comigo que seu pai e sua mãe saíram de carro ou saíram de casa e você ficou em casa sozinho. Enfim, a pessoa com quem você mora saiu e só que eles esqueceram a chave. Você trancou e tá lá na cozinha e você tá preparando um bolo, sei lá, e tá batendo no liquidificador. E tá muito alto, né, o liquidificador. E aí quando eles batem campainha, batem na porta, gritam, mas você não ouve. Você não está ouvindo. Por quê? É porque você não quer? Não, muitas vezes é porque o liquidificador está alto demais. No nosso contexto, às vezes tantas outras coisas estão altas demais. E Jesus está batendo na porta, está chamando a gente para ter comunhão com Ele. Mas tem muita coisa que está muito mais alto do que a voz de Jesus no nosso coração. Sabe? Os nossos afazeres, etc. Mas a questão é: você está ouvindo Jesus bater na porta? Você está ouvindo Jesus te chamar para o quarto de oração, para a leitura bíblica, para ouvir o que ele está falando a respeito das suas próprias coisas, a respeito das suas coisas, enfim, para ter tempo de comunhão com ele? Você tem ouvido o Senhor bater na porta do seu coração e te chamar para ter comunhão com ele? Se não, por que você não está ouvindo o Senhor? Às vezes você está aí pedindo a Deus: fala comigo, fala comigo, fala comigo. Mas será que ele não está falando ou será que é você que não está ouvindo? Será que é ele que não está falando ou somos nós que estamos colocando outros volumes muito mais altos do que a própria voz do Senhor no nosso coração, sabe? É isso que eu queria que a gente refletisse um pouco, sabe? Às vezes não é que Jesus não está falando, às vezes é a gente que está aumentando demais o volume de outras coisas no nosso coração. E a primeira pergunta é essa: você está ouvindo o Senhor? Se não, por quê? Aí beleza. Aí olha que legal Mateus 24, do 36 e 39, seguindo o raciocínio aqui. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, você está ouvindo o Senhor? Não. Por quê? A primeira pergunta. A segunda a segunda proposta aqui é:
Nos dias de Noé foi a mesma coisa. Jesus deu uma palavra lá, e só que todo mundo estava distraído demais. E eu acho que assim, se naquela época eles estavam distraídos demais, eles estavam bebendo, comendo e casando, se dando em casamento, coisas lícitas. E não ouviram o Senhor chamar ao arrependimento. Pra mim, não existe uma geração mais distraída do que a nossa. Não existe, cara. Se naquela época já tava, assim, a distração já tava alta, imagina na nossa época, velho. Tudo nos distrai, velho. É impressionante, cara. Tudo nos distrai. Tudo foi feito pra tirar a nossa atenção. Eu acho que eu nunca vi uma geração... É lógico que eu nunca vi, né? Porque eu nunca tive outra geração. Mas a questão é que a nossa geração, ela procrastina as coisas como nunca, velho. E eu creio que o motivo disso é exatamente as distrações. Cada hora aparece uma coisa mais interessante pra gente fazer, ver, ouvir. E a gente nunca tem tempo com Deus. E às vezes não é porque a gente não tem tempo. Por exemplo, agora na quarentena, velho. Mano, você quer um tempo na história onde se houve mais tempo à toa? É esse, cara. E isso prova, não é que a gente não tem tempo para ouvir o Senhor, é porque a gente não quer ouvir o Senhor. Porque as coisas, tudo nos distrai, tudo é mais interessante que Jesus, entendeu? E isso está muito errado, cara. E foi assim no dia de Noé, e eu creio que vai ser assim, como está escrito assim, é assim que vai vir na vinda de Jesus, velho. A gente vai estar distraído demais. Bom, oro para que não estejamos no meio dos distraídos, mas a questão é que a nossa geração está muito distraída, cara. Isso não tá legal. Jesus está batendo na porta. Tô querendo falar com você aí. E aí você tá lá com o liquidificador alto, com o Netflix alto, e sei lá com o que tá alto demais aí. Mas a gente precisa baixar esses volumes e e acalmar o nosso coração, senão a gente não vai conseguir ouvir o Senhor, velho. Não vai. E outra parte interessante, a primeira parte é, você está ouvindo o Senhor? Não. Sim, não. Não, por quê? Ah, porque eu tenho que descobrir o que está me distraindo. Ah, então eu descobri. É por causa do Netflix, que tá demais. É por causa do joguinho que eu tô jogando que tá demais. É porque eu tô tendo tempo livre demais. Aí eu fico falando assim, daqui a pouco eu vou buscar o Senhor. Daqui a pouco eu vou buscar o Senhor. E quando eu vou ver, já tem 15 dias que eu não busco o Senhor. Porque daqui a pouco eu vou buscar o Senhor. Então, o que que tá tirando? O que tá tirando sua atenção de Jesus? É a segunda pergunta. Agora, outra parte muito importante é como você está ouvindo o Senhor. Então, você está ouvindo o Senhor? Se não, por quê? E o terceiro, como você está ouvindo o Senhor? Olha que legal esse versículo de Lucas 8:18. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver mais, lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Olha que interessante, velho. Jesus fala para a gente considerar atentamente como estamos ouvindo ao Senhor. Aqui no caso está falando da parábola do semeador, né? Como a semente é a palavra de Deus, o solo é o nosso coração, e ele, depois de tudo isso, ele fala, olha, considere atentamente como vocês estão ouvindo o Senhor. Isso é importante, né? Considerem atentamente, deem atenção como vocês estão ouvindo o Senhor. Então, beleza. Gutinho, eu estou ouvindo o Senhor, cara. Mas com o ouvido numa pregação, ou com os olhos na Bíblia, mas escutando uma canção, mas com a televisão ligada, entende? Ou então por obrigação, só por obrigação, nunca por prazer, porque obrigação é uma obrigação, né? Mas eu tô ouvindo, cara, mas eu tô ouvindo outras coisas ao mesmo tempo, eu não tô separando aquele tempo qualitativo com o Senhor. Beleza. Agora vamos construir aqui. Agora vamos comigo para Mateus 13, do 13 ao 15. Olha só que legal. Por essa razão, Jesus falando, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Velho, olha isso. Jesus dá essa explicação para os discípulos. Olha, Jesus, me explica aí a parábola, eu não estou entendendo. Aí Jesus fala, olha, a vocês foi dado o conhecimento do reino dos céus. Mas a eles, ao povo aí, eu falo só por parábola para que eles não entendam. Aí tipo assim, né, velho? Você fica meio assim, Jesus, não entendi não, cara.
Você não quer que todo mundo seja salvo? Não estou entendendo, Deus. Por que você não quer que eles entendam? Aí ele explica, velho. Eu acho muito legal porque ele fala o motivo da razão. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Aí no 13. Aí no 15 ele fala: pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com seus ouvidos. Pã. Então assim, a questão não é apenas ouvir Jesus, é ouvir Jesus de boa vontade. Tudo bem que na vida, você nunca começa uma academia, você nunca começa uma dieta por prazer, né, velho? Nunca, nunca. Você sempre começa pela obrigação. Mas depois aquilo se torna um prazer para você, à medida que você vai sendo intencional e disciplinado naquilo. Vira um prazer para você ao ponto de você não ficar sem. Né? E você vê aí na pandemia um monte de gente está surtando por não ter academia, está tendo que fazer exercício em casa porque acostumou, o corpo acostumou, pede aquilo. Então tudo bem começar por obrigação, mas e ter nosso tempo ali de disciplina, porque a gente sabe que se não estiver ali a gente não vai crescer. Mas a verdade não é para estar ali de má vontade, cara. Jesus fala que por causa da má vontade do povo, ele falava por parábola para que eles não fossem salvos, para que eles não entendessem, para que eles não recebessem cura da parte de Deus. Cara, e eu te pergunto, como você está ouvindo o Senhor? Não adianta você ouvir o Senhor. Você tem que ouvir de boa vontade. Não adianta você ouvir de má vontade. Não adianta você fazer as coisas só por obrigação. Não adianta você ouvir o Senhor e ler a Bíblia com o WhatsApp pipocando, sabe? Não adianta isso, cara. Eu acho interessante que... Eu já falei isso num vídeo anterior aqui e queria falar de novo. Eu acho interessante Moisés, né? Quando ele sobe no monte a primeira vez, ele fica 40 dias, ele desce, depois Deus manda ele subir de novo. E aí Deus fala com ele assim: ó, Moisés, não deixa que nada te atrapalhe, tá? Então se eu subir um cervo, sei lá, um cavalo, qualquer animal aí, manda matar, porque nada pode atrapalhar você aqui. E aí ele sobe, então no total ele ficou um total de 80 dias lá em cima, né? E quando ele desce, o rosto dele, a palavra de Deus fala que brilhava, mas quando a gente vai ver isso no original, saiu meio que raios do seu rosto. Porque era isso que estava acontecendo em cima do monte, né? Estava sendo trovões, raios, enfim, a presença de Deus gloriosa. Tanto é que o povo ficou com muito medo e falou: Moisés, suba por nós. Enfim, você tem que ler lá para você entender. Mas no total, ele ficou 80 dias. 40 dias primeiro, desceu, depois subiu de novo, mais 40 dias, no total 80 dias. Quando ele desceu, o seu rosto brilhava. E olha que legal, aqui a gente teve quantidade de tempo, 80 dias, e qualidade de tempo, nada me interrompe. E ele voltou, e a sua aparência era semelhante com a de Deus lá em cima, com raios, trovões e brilhando. Então como que a gente... só que o Novo Testamento ainda fala que nós não somos como Moisés, né? Que a nossa glória não se esvanece, porque a dele acabava. Passado o tempo, a glória dele parava de brilhar. Mas a nossa não, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, se é que nós permanecemos nele. Então a questão é, a gente está ouvindo ao Senhor, se não, reconhecer o que está travando a gente de ouvir o Senhor, e se é pecado, se é distrações, o que é, o WhatsApp pipocando, por exemplo, e se nos arrepender e voltar para esse lugar. Eu gosto muito de Hebreus 12:1, olha que legal. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui o autor de Hebreus está falando para a gente se livrar do que nos atrapalha e do pecado. O pecado é óbvio, gente, porque o pecado nos separa de Deus. Não tem jeito, não tem jeito. O pecado ele nos afasta mesmo da presença de Deus. Então não estou falando aqui sobre o pecado. Não estou falando que o pecado está te pedindo de ouvir a voz de Deus. Esse recado, embora isso aconteça, mas o foco aqui é porque, o que está acontecendo que você não está ouvindo a voz do Senhor se não é pecado? Sabe? E aqui fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Hebreus 12:1. Não é só o pecado que nos atrapalha a ouvir o Senhor, não é só o pecado que nos atrapalha nessa corrida, a estar presente com o Senhor, a estar ouvindo a voz do Senhor. São muitas outras coisas. E você precisa, assim como eu, abaixar o volume das outras coisas para ouvir o que o Senhor está dizendo nesse dia, sabe? Vai acabar a quarentena e vai voltar à rotina normal. E a pergunta é, você vai entrar num novo tempo com que roupa? Às vezes vai ser inverno e você está entrando com roupa de verão. Por quê? Todo perdido, porque você não ouviu a voz do Senhor. A palavra de Deus fala que sem profecia a gente se perde. Sem ouvir, em outras palavras,
sem ouvir a voz de Deus a gente vai se perder. Então a questão é, você não está ouvindo, e se não está ouvindo, está ouvindo por que se não é pecado? Às vezes é porque a gente está parando para ouvir de má vontade. Lendo a Bíblia lendo da Bíblia, mas com o Instagram ligado. Lendo a Bíblia, mas com o WhatsApp pipocando. Às vezes não está lendo a Bíblia porque vou assistir só mais um episódio da série. Aí no outro dia mais um episódio da série, aí um filme. Aí uma pessoa te liga, aí é uma live. Aí você vive só do que os outros produzem, mas você nunca produz o seu alimento. Cara, isso está muito errado. Isso está muito errado. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. E que é que Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre isso. Sobre se nós estamos ouvindo a voz do Senhor, como estamos ouvindo, por que não estamos ouvindo. Precisamos dar uma resposta aos céus. Não é tempo... Eu creio que Deus parou o mundo, parou a nossa agenda, justamente para nos forçar a estar com Ele, sabe? Nos forçar. Tipo assim, se era falta de tempo, a sua desculpa, eu vou te dar tempo. E chega com a quantidade de tempo que a gente está tendo e a gente não tem tempo para o Senhor, sabe? Isso está muito errado. A gente precisa se arrepender disso. Bom, é isso. Que Jesus te abençoe, que Jesus continue ministrando no seu coração e que a gente volte a ouvir a voz do Senhor. Eu queria encerrar com um texto de Deuteronômio que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente precisa lembrar disso. Isaías falava que ele dava mais atenção, dava mais valor à voz de Deus do que o próprio alimento. Que sejamos como Isaías disse ali, como está escrito em Isaías ali, que a gente ame mais a voz do Senhor, mais ouvir a voz do Senhor, mais receber o direcionamento do Senhor, do que de fato comer o nosso pão de cada dia. Bom, é isso. Que Jesus te abençoe. Valeu, um beijo, um queijo.